na Bolsa de Chicago, os preços da soja voltaram a recuar nesta quinta-feira, hoje é quinta-feira, e novamente testaram então essas baixas que não refletem novidades ou mudanças muito bruscas no mercado. Enquanto isso, aqui no Brasil, parece que o descolamento dos preços continua. E como hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria, aqui no Notícias Agrícolas, a gente recebe a Carolina Lessa, que é analista de mercado da Pátria Agronegócios, já nos fazendo companhia para a gente entender essa movimentação em Chicago, no Brasil, como é que as coisas vão se dando por aqui. Carol, boa tarde, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la novamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês também. Prazer é nosso. Carol, mais um dia de baixas para Chicago. Teve motivação diferente ou é o mercado reagindo a mais do que ele já conhece? Então, é um pouquinho de tudo, eu acho. A gente vê que essas questões, não só na safra dos Estados Unidos, que está correndo de vento em polpa, a gente sabe disso, né? A gente já vinha com essa expectativa de uma alta produção nos Estados Unidos e também a gente vê aqui uma produtividade muito boa, apesar de uma redução de área de soja, né? A gente vê que de fato isso vai vir a acontecer, então grandes ofertas por vir. De fato, é um momento aí sazonal onde a gente vai passar a observar algumas quedas e alguns declínios na CBOT. Isso tende a continuar e os preços podem testar patamares mais baixos do que esses que a gente já está observando agora, Carol? A gente acredita sim que pode ter alguma volatilidade, um pouquinho de correção a mais, mas nada que venha aí a trazer impactos, principalmente olhando para a soja aqui dentro do Brasil, olhando para o mercado físico, né? Então a gente vê que hoje já tem esse certo descolamento entre CBOT e o físico, até porque a gente sabe que o principal motivo desses declínios aí em Chicago estão atrelados principalmente a esse movimento lá nos Estados Unidos. Então a gente acredita assim que pode vir a ter alguma volatilidade um pouco maior, mas nada que a gente venha a se preocupar. Carol, essa ausência ainda muito expressiva da China no mercado norte-americano é mais um fator que está aí no radar dos traders para manter as cotações pressionadas por enquanto, né? Com certeza. A demanda chinesa, eles são o maior comprador, né? Então não tem como a gente descartar também todo esse cenário. A gente vê isso acontecendo não só nos Estados Unidos, mas também em relação até à nossa soja do Brasil. A compra da chinesa em 2025 está bem menor em relação a 2024. Então a gente tem aí essas preocupações, né, que não só os operadores têm, mas o mercado de maneira geral, com esse sentimento de ter aí essa dificuldade nessas exportações. Mas vale destacar que eles também precisam do nosso grão. Não tem como a gente falar, eles consomem muito, principalmente olhando para a questão suína, né, para a questão das rações. Então, eles em algum momento vão precisar suprir aí essa demanda interna. Isso vai vir a trazer novas movimentações para o mercado também. Inevitavelmente, em algum momento, eles vão ter que olhar para a soja dos Estados Unidos, os chineses, Carol? Sim, isso aí é algo que a gente vê que de fato o Brasil tem uma competitividade muito grande, né? O nosso produto ele tem uma qualidade muito boa, mas querendo ou não, a gente vê que aquele acordo onde aconteceu ali entre Trump e Xi Jinping traz aí um certo conforto para eles gerarem e estreitarem novamente aí esses laços comerciais e voltarem também a fazer essas aquisições em relação ao grão norte-americano. Carol, apesar disso, o que nós vimos no mercado brasileiro de soja é uma situação bastante distinta. A gente está falando de um cenário completamente diferente, porque parece que o mercado brasileiro, nesses últimos meses, passou a andar com as próprias pernas, e isso vem muito ainda atrelado aos prêmios. Eles são o nosso grande diferencial nesse momento? Sim, com certeza a gente tem que destacar esse fator também. Os prêmios estão altos, então isso acaba atrelando aí a um movimento mais confortável aqui no Brasil. Isso também tem, a gente também tem que olhar para essa questão das exportações, né? Vou até pegar um número aqui para trazer para vocês. A gente tem embarcado e nominado atualmente próximo de 87 milhões de toneladas, então já estão por volta, a gente tem por volta aí de 51% dos 168 milhões de toneladas que a gente colheu, né? Já com esse processo aí já vendido. Então, isso querendo ou não, também a gente vê que está atrasado em relação ao ano passado, em algumas situações, mas quando a gente olha em relação à média dos últimos 5 anos, está acima de 17%. Então, querendo ou não, o mercado ele se sente
de uma forma insegura, em trazer novas movimentações ou não, e acaba que, querendo ou não, os originadores, de maneira geral, veem como uma oportunidade de mexer aí nessas ofertas. E mexendo nessas ofertas, quer dizer que os produtores estão fazendo novos negócios e aproveitando essas oportunidades, Carol? Com certeza, principalmente porque a gente tem 38 se aproximando, né? Muitos produtores aproveitam esses movimentos também para cobrir muitos compromissos. A gente sabe que 38 é um mês aí muito importante para muitos produtores, a maioria deles, né? Então, tem muitos compromissos financeiros, necessidade de caixa, então, querendo ou não, é uma oportunidade sim para vir aí trazendo novas movimentações. Carol, nessa semana especificamente, a gente já comercializou, comprometeu ou vendeu bons volumes de soja, tanto olhando para a exportação quanto para a nossa demanda interna? Sim, as exportações elas estão indo de maneira bem confortáveis, né? A gente vê que não é uma exportação muito ascendente, mas de fato a comercialização tem andado de maneira mais acelerada nos últimos dias. Carol, quando a gente olha justamente para esse comportamento da demanda interna versus o que acontece na exportação, é um momento de força maior da demanda interna agora? A nossa indústria processadora deverá vir a mercado de forma um pouquinho mais, com um pouco mais de apetite por soja, ou você acha que agora a gente vai ver esses mercados se equilibrando para também não promover uma disparada ainda mais agressiva dos preços e talvez comprometer as suas margens ali no processamento aqui no Brasil? A gente vê sim que vai depender, na verdade, da gente olhar em qual lado a gente está olhando. Quando a gente fala de farelo, a gente vê o mercado já um pouco descolado. Quando a gente fala de óleo de soja, a gente já olha para um processamento um pouco diferente, onde aquela questão dos biocombustíveis já trazem aí um atrelamento que fazem impulsionar maior ainda essa comercialização e essas negociações, tanto no curto quanto no médio e longo prazo. Carol, para o produtor que está aproveitando esse momento, ele está fazendo negócios melhores do que ele fazia alguns meses atrás? A gente olha já Hoje de manhã eu falava com o Matheus Pereira, no Bom Dia Agronegócio, ele me trazia uma alta média para os preços da soja disponível no Brasil de cerca de R$ 7 por saca. O que esses R$ 7 significam hoje para o fluxo de caixa do produtor brasileiro? Que tipo de negócios ele está fazendo agora? A gente vê sim que, como eu trouxe para vocês, a gente está tendo novas oportunidades, mas não tem como a gente negar que no início desse ano a gente teve alguns patamares maiores do que a gente tem observado atualmente em algumas praças regionalizadas do Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, para o Mato Grosso, que é uma praça que atualmente a gente vê que tem um certo descolamento das outras, não só pela logística, distanciamento dos portos, né? Mas querendo ou não, tem esse descolamento, essa disparidade em relação a algumas outras regiões. Então a gente tem que olhar para essa situação não de maneira generalizada, mas também de maneira regional, que é muito do que a gente faz aqui na Pátria, né? Dessa personalização para o nosso cliente, de acordo com o estado onde ele se encontra, de acordo com a região onde ele está. Então a gente vê sim que essas oportunidades elas estão surgindo, já começaram a surgir, mas a gente não tem como negar que houveram algumas oportunidades onde a gente também se posicionou aqui dentro da consultoria de fazer ali avançar nas vendas, principalmente da soja disponível. E quando a gente olha para a soja da safra nova, Carol, é um cenário semelhante ou ainda preocupa mais um pouco? Ou não só se preocupa, mas se traz uma espécie de preocupação ou de uma estratégia mais refinada por parte do produtor que nesse momento precisa ou quer vender a soja 2025-26, principalmente olhando também para a compra de insumos para essa nova safra? Então, atualmente a gente vê que o mercado futuro, olhando então para a safra 25-26, está num momento ainda de insegurança, de incertezas, né? Principalmente olhando para o cenário climático. Então, a gente vê que tem muito dessas dúvidas, principalmente por parte dos produtores. O fato que você trouxe em relação aos insumos é o que mais vem trago essa sede, essa vontade de realizar algumas vendas isoladas desse soja futura, voltando aí por algumas partes da produção que venha a cobrir esses custos, não só dos insumos, mas muitas vezes da mão de obra, toda aquela parte operária ali, né, das lavouras em si. Então, querendo ou não, a gente vê que os preços
eles estão tentando caminhar de maneira ascendente, mas ainda assim não está naquele pico dos preços que a gente fala, não, vamos já comprometer boa parte aí dessa soja futura, vamos vender boa parte porque o preço está bom demais. Então a gente vê que é momento de cautela nas negociações. Então, é claro, a gente vê oportunidades, mas a gente traz isso como uma forma de oportunidade, assim. Viu que o preço está bom? Vamos avançar 5, 10, 15%, vamos sentindo como que o mercado tem funcionado, porque de fato ainda é cedo para a gente trazer algumas questões. Até olhando um pouquinho para a questão climática, você nem trouxe esse questionamento ainda, mas já aproveitando, né? A gente vê que a gente tem um cenário de neutralidade. Então, para esse ano, de fato, a gente vê que o oceano ali na região do Rio 3.4, como vocês já sabem, que é aquela região do Oceano Pacífico, onde a gente caracteriza a possibilidade de fenômenos como a Laninha ou El Niño, né? Até o momento ele está neutro, a gente vê isso em vários modelos aqui analisados pela Pátria, e isso tem trago também circunstâncias de dúvidas. Por quê? A gente vê algumas semelhanças em relação a alguns anos que a gente fez uma análise específica, um estudo bem aprofundado aqui, eu juntamente com o Matheus Pereira também, onde a gente analisa que tem probabilidade de ter aí algum fenômeno climático no final de 2025. Então, a gente tem aí, trago esses estudos, mas já para acalmar os ânimos aí do pessoal, nada que a gente venha a se preocupar, nada que venha aí a impactar de forma negativa para as principais regiões produtoras do Brasil. Então, até o momento, a gente vê que é situação mesmo da gente analisar o mercado, ver aonde põe o chão, aonde tira, conseguir ir sentindo aí esse movimento de forma mais devagar. Bom, a gente está de olho e essa sua sinalização climática é importantíssima, Carol, porque eu imagino que nesse momento o produtor esteja tendo que tomar uma série de decisões. Inclusive o Matheus falou que nos próximos dias, nas próximas semanas, saem os primeiros dados e os primeiros levantamentos da Pátria já para a safra 25-26 com essas projeções diárias. E ali a gente vai ver na prática como essa decisão do produtor não está sendo fácil para essa nova safra, né? Exatamente, exatamente. Assim como o Matheus trouxe, né? A gente tem já realizado esses estudos, essas análises, para conseguir trazer para a clientela pátria todo esse panorama do que pode vir a acontecer, do que ele precisa se preparar, como que ele precisa mesmo se organizar para ter uma melhor lucratividade, uma melhor rentabilidade, que seja mais assertivo não só nas tomadas de decisão em relação aos custos, mas em relação às suas vendas também, que vão trazer aí os lucros desse trabalho. Bom, a gente vai acompanhar. Carol, tenho certeza que ao passo que esses números vão chegando, você volta para cá para a gente continuar analisando e trazendo o impacto disso para as próximas decisões dos produtores. Sempre bom ter você com a gente, viu, Carol? Obrigada. Foi um prazer estar com vocês novamente. Até mais, qualquer coisa a gente está à disposição aqui na Pátria, viu? Muito obrigada. Nós daqui também para ampliar o alcance de todos esses dados e orientações. Obrigada, Carol. Um ótimo restinho de quinta-feira para você. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.